Primeiro, bom dia a todos vocês. Novamente um prazer estar aqui, né? A gente tem comparecido aí nesses eventos com bastante frequência e é muito bom poder compartilhar esses momentos. Eu queria, primeiro, dizer que é muito bom. Estou vendo que a sala está mais cheia, né? O que indica que essa atividade realizada do Fórum é algo que está penetrando mais na universidade, gerando um processo de discussão, de participação das pessoas, e isso, como já destacado pela professora Maria Luísa, é algo importante para a nossa gestão. A gente tem procurado, desde o início, valorizar isso, né? Essa valorização se deu na hora que a gente indicou pessoas para alguns cargos, alguns dos quais, tradicionalmente, não eram ocupados por funcionários, né? E a gente acha importante continuar nessa trajetória de valorizar, e a valorização passa por diversos aspectos, um dos quais é que as pessoas tenham um protagonismo maior na gestão da universidade, né? Fizemos isso na prefeitura, né? Tivemos no SECOM a continuidade disso, né? No caso com a Rose. Recentemente tivemos uma mudança na legislação da moradia para que um funcionário pudesse assumir a atividade de coordenação da moradia, né? Então, é uma disposição. Temos feito isso no processo de valorização funcional na esfera da renda das pessoas também, né? Então, nós retomamos bastante os processos de progressão. Estamos aí analisando, já estamos na segunda rodada, né? Temos feito isso, temos valorizado, via EduCorp, o processo de formação das pessoas também, abrindo novas frentes, né, para que isso seja algo que abra possibilidade para as pessoas de ascensão na carreira com mais intensidade, mas também melhore, obviamente, a qualidade do serviço que as pessoas realizam, e também esse sentimento de fazer parte de uma instituição que é também acolhedora e que dá essa atenção para as pessoas, né? Recentemente, nós conversamos sobre o Vale-Refeição e acho que não haverá nenhum problema, né, de implantá-lo aí a partir de maio, né? A gente está ainda discutindo um outro detalhe. Provavelmente teremos que fazer um consul extraordinário, né, para formalizar isso antes de maio. Então, estamos aí nos detalhes finais. Temos tido, o professor Cezinha tem participado, o professor Fernando Sarti, o Tiago, né, pela Unicamp, nas conversas com o Fórum das 6 sobre os detalhes técnicos da questão do reajuste salarial, né? Isso vai, de alguma forma, culminar no mês de maio na negociação mais política, que daí os 3 reitores se envolverão, né, na negociação com o Fórum das 6. Então, esse canal tem ocorreram 2 reuniões, ocorrerá uma terceira, que provavelmente, Cezinho, acho que seria a última reunião técnica, né? E daí a gente vai entrar na reunião mais dos reitores com o Fórum para definir como tratar a questão do reajuste. Eu falo tudo isso porque a gente tem sido muito acusado de não receber e não negociar, né? E é importante frisar que essas coisas têm acontecido. E quando a gente faz algo que tem um componente de relação com as pessoas, mas tem um componente político inevitável, né, que é a negociação dessas várias atividades, a gente tem que procurar ser o mais possível coerente, né? Então, eu vou citar algumas coisas que me parecem incoerentes. Eu fui acusado ontem, num colóquio que ocorreu no IEL, vocês talvez tenham visto aí, uma manifestação minha, de não receber as entidades, de não negociar com as entidades, né? É uma coisa interessante, né? Se eu negociei, qual o significado dessas reuniões que ocorreram, né?
Se eu não negociei, ou se a gente, como gestão, não negociou, o vale-refeição, portanto, não é uma conquista, né? É uma decisão unilateral da reitoria, né? Então, para ter coerência, ou foi resultado de uma negociação, ou a negociação não ocorre. E, portanto, se houver alguma atividade de obtenção pela comunidade de um direito que é o vale-refeição, essa é uma decisão que foi tomada só pela reitoria. Não dá para a gente ter jogo duplo. Não dá para ter dois papéis nessa questão. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é uma gestão que é impermeável à discussão, à negociação, ou é uma gestão que beneficia a comunidade, mas faz isso unilateralmente, né? Essa é uma coisa importante, porque eu temo que a gente esteja entrando numa rota aqui, que a gente já passou em outros momentos, e que é muito negativo para a universidade, né? Então, ontem, o que aconteceu? Nós estávamos num colóquio em homenagem a um intelectual que foi embaixador, que chama Paulo Sérgio Rouanet. Ele dá nome a uma lei de incentivo à cultura que foi recentemente muito criticada em algumas hostes políticas brasileiras, porque permite incentivo à cultura. Uma universidade é um dos lugares onde a cultura deveria mais ser valorizada, né? Nós estávamos num colóquio, tínhamos do outro lado, na Inglaterra, a filha do Paulo Sérgio Rouanet, prestigiando o evento. Era uma atividade do IEL, organizada pelo professor Marcos Lopes, pelo nosso Instituto de Estudos Avançados, por um dos filhos do Paulo Sérgio Rouanet. E metade da sala foi ocupada para se fazer campanha salarial dentro de um colóquio. Isso me causa uma certa emoção, sabe? Às vezes não é só a racionalidade que tem que mover as pessoas. A gente tem que se colocar no lugar e sentir o significado dessas coisas. Então, eu queria que vocês, aqui todos vocês, imaginassem a seguinte situação. Vocês chegaram aqui às 10 horas, tem metade desse auditório ocupado por professores, com cartazes, dirigidos pela Unicamp e querendo discutir a campanha salarial no meio do fórum de gestores. É essa a sensação que os organizadores do colóquio, um evento acadêmico, tiveram, né? É errado discutir campanha salarial de jeito nenhum. É errado reivindicar de forma alguma. Mas se a gente não tiver protocolo que preserve os espaços acadêmicos e administrativos, nós estamos entrando numa rota que é impossível de administrar. E ou a gente chama essas pessoas a acordarem para a importância de preservar esses espaços, ou nós estaremos entrando numa rota difícil, como universidade, de conversar. Universidade vem de um conceito de universal. Sabe qual era o tema desse colóquio? Era o universal e o particular, né? Que é uma tensão eterna. Nós temos nossos interesses como indivíduo, como grupos, como direções sindicais, como comunidade de funcionários, que às vezes são diferentes dos que dirigem a associação de docentes, do conjunto de professores, que às vezes são diferentes das direções das entidades estudantis, do conjunto dos estudantes, né? Mas uma universidade ela tem que ser mais do que isso. Valores universais têm que ser preservados e compatibilizados com os interesses particulares. Se cada um dos nossos espaços públicos se transformar num local que o interesse particular predomina sobre o interesse geral, nós não temos futuro. Nós vamos levar essa universidade, porque aconteceu em 2016, que é separar a nossa comunidade, que é dilacerar ela internamente, porque interesses particulares
E particular, no caso aqui, tem até um significado bastante preciso. Eu acho que ele não é nem o interesse de vocês e dos funcionários. Ele é o interesse de uma parcela, que não quer dialogar com a maioria. Então, o que eu falei ontem é o seguinte, ou a gente cria um certo grau de consenso, ou a gente cria algo que tem uma base na maioria dos funcionários, dos professores, dos estudantes, ou a gente não tem saída. Né? Então, quando eu falo isso, eu estou pedindo a vocês que nos ajudem nessa batalha. Essa batalha é uma batalha de ideias, né? É uma batalha de compromisso com a preservação da democracia nessa universidade. Todos, absolutamente todos, têm direito a se manifestar. Mas existe algum protocolo nessa manifestação. A gente não pode encerrar um evento como esse interrompendo ele para discutir campanha salarial. E a gente não pode impedir um evento acadêmico para fazer a mesma coisa. Ter um mínimo de protocolo é importante nisso. Quando teve aquele evento, a semana passada, que deu uma confusão razoável sobre a feira de universidades israelenses, eu, de forma alguma, proibi qualquer manifestação de quem era contra a feira. Eu pedi uma coisa, a feira tem que ocorrer e não ser impedida. Quem que fazer manifestação, faça. E se nós, que temos vínculo a esses direitos, que temos como instituição, um compromisso com isso, se a gente não defender, quem defenderá? Então, eu queria deixar isso muito caracterizado. Não há espaço para a gente continuar desse jeito. Me incomoda também, já falei um pouco atrás, mas vou falar de novo, fazer jogo duplo, entende? Eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp, que era alguma ameaça velada. Puseram um site que talvez alguns de vocês devem ter vistos aí. Daí, na reunião de terça-feira passada, eu recebi solidariedade. Mas eu recebi solidariedade de pessoas que, às vezes, puseram o caminhão de som na manifestação que estava envolvida nesse assunto. Então, é um lado ou é outro. Não é possível jogar dos dois lados. Não dá para fazer desse jeito. Querer tirar lucro em todas as posições. Não é fácil falar o que eu estou falando aqui. Não é fácil fazer esse papel. Mas o que eu quero, e é o que eu peço a vocês, é que nós não podemos deixar que essa rota predomine. Essa rota predominar é algo que a Unicamp, a administração vai perder, não tenho dúvida. A reitoria perde com isso. As nossas comunidades específicas, professores, servidores, alunos, perderão com isso também. Mas, acima de tudo, a nossa instituição perderá. Uma instituição que é construída ao longo de anos e que, para ser preservada, tem que ser capaz de construir interesses coletivos sem descuidar daquilo que é o interesse particular. Mas tem que achar a dose. Tem que dar espaço para as manifestações, mas sem que ele impeça a ação dos outros. Né? O caminho de impedir alguém de falar é extremamente perigoso. Ele hoje talvez esteja na nossa mão fazer isso. Amanhã poderá estar na mão de outro. Né? Então, a gente defender a preservação da democracia é algo necessário. Não é possível a gente continuar nessa rota. Quando eu faço isso, eu tenho feito isso não só aqui, né? Eu tenho feito isso em todos os lugares, falo nas nossas câmaras, nos nossos conselhos, que nós, a responsabilidade pela gestão da universidade, não é só do reitor, não é só da administração que está aqui, é de cada um de nós, é do conjunto da comunidade. Né? As pessoas querem interferir, tem ônus e bônus nisso, tem responsabilidade ao fazer essas coisas. E a gente não deve fugir dessas responsabilidades, a gente tem que assumi-las. Então não dá para fazer jogo duplo, como não dá, por exemplo, a gente discutir o que fazer com o orçamento, esquecendo que nós temos um programa de inclusão,
Nós somos uma das universidades que mais dão suportes à inclusão nesse país. O que a gente vai fazer? Vai tirar dinheiro daí? A gente tem que remontar investimento na nossa infraestrutura. E a gente tem que servir a sociedade. A única razão é 3,5 bilhões de reais que a gente recebe todo ano. E para manter isso, a sociedade aí fora tem que sentir que o que se faz aqui dentro serve a ela. Porque senão, a gente não consegue, ainda mais numa situação em que a nossa população de estudantes está mudando. Nós estamos fazendo aquilo que os promotores chamam de defesa dos interesses difusos. O que é isso? As pessoas da periferia e das escolas públicas que vêm estudar na nossa universidade não estão organizadas em nenhum sindicato, em nenhuma associação de moradores. A gente está dando a elas voz, direito de se formar e poder ser uma voz para um país que tem um futuro melhor. Será que isso agrada a todo mundo na nossa sociedade? Será que não passa na cabeça que agora que o filho do pobre está entrando aqui dentro, a gente pode tirar o dinheiro para não sustentar essa universidade? É nisso que a gente tem que pensar. A universidade é mais do que algo que serve aos nossos próprios interesses. E para a gente manter os nossos interesses, a gente tem que manter essa universidade falando para a sociedade também. Então, o interesse corporativo é importante, mas tem limite. Não pode ser algo que predomina sobre o interesse universal. Imagino que talvez essa minha fala também não esteja sendo muito agradável, mas eu me sinto compelido a falar ela, sabe? Eu acho que, como reitor dessa universidade, eu tenho que verbalizar essa preocupação e falar isso para vocês, porque sem o apoio da comunidade, a gente terá dificuldade de evitar uma rota que é muito negativa para a instituição. Estou há mais de 30 anos nessa universidade e me incomoda a ideia de que a gente pode perder o rumo porque algumas pessoas querem colocar o seu interesse particular, político próprio, acima dos interesses da instituição. Não dá para a gente não discutir no espaço público, que esse aqui é um espaço público, discutir esse assunto. Tá? E é um assunto, embora tenha uma dimensão com o processo que gira em torno da campanha salarial, é algo que é importante que os gestores tenham, porque é uma visão de universidade. Se a gente não tiver essa visão de universidade, que o todo é muito importante e que esse todo tem que olhar para o conjunto de interesses, mas o interesse em particular não pode predominar sobre todo, é uma visão de universidade que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço muito a atenção, desejo que vocês tenham uma boa continuidade de reunião.